Beleza, depois que você colocou a sua geometria, essa geometria aqui é o de disco de frio que eu achei na internet. E eu desenhei esse corpo aqui para simular a pastilha, fazer o papel da pastilha. Então o que que a gente vai fazer? Vai em geometria, geometry, disco, e a gente vai colocar aqui o material do disco mesmo, já está aqui, a gente tinha nomeado o material de disco. E o pad, que é a pastilha, vai aqui e muda para pastilha. Pronto, então o material é esse. Também tem que adicionar aqui, como uma simulação termoelástica, tem que adicionar essa linha de comando, como é que faz? Clique em disco com o botão direito, vai em Insert, aí do Insert vai ter uma setinha do lado, você vai deixar seu mouse em cima do Insert e vai aparecer Element Orientation, Point Mass, Distributed Mass e Commands. Clique em Commands, aí você vai poder inserir o comando APDL. O que esse comando faz? Esse comando aqui, ET, significa Element Type, então seria o tipo do elemento, MATID é tipo a identificação do material, que, no, que o próprio ANSYS já faz. Esse 226 indica que o elemento que você vai usar é o elemento 226, lá, o Solid 226. Depois você pode estar procurando melhor qual é a particularidade desse elemento, mas em linhas gerais ele apenas adiciona um grau de liberdade de temperatura em relação ao Solid 186, por exemplo, que só tem o Solid 186 tem os graus de liberdade x, y, z, e esse Solid 226 tem os graus de liberdade x, y, z e o grau de liberdade de temperatura. E no pad você vai fazer a mesma coisa. Esse aqui está comentado, então posso apagar. Era propriedade do material que eu não tinha adicionado antes, agora já está adicionado. Aí aqui, você vai se copiar a mesma linha do outro. E esse número final aqui é um 11. Ele quer dizer que você vai usar as propriedades elásticas e térmicas desse elemento 226. Certo. Próximo passo é ir em conexões. Nas conexões, provavelmente vai ter já um contact entre o disco e a pastilha. Por padrão, esse contact ele vem aqui como bonded, mas no caso a gente quer ele frictional. Então a gente vai aqui, frictional, beleza. E o coeficiente de fricção dele a gente vai colocar como 0,2 mesmo. E o behavior aqui você vai ter que mudar de, normalmente está program controlled, você vai colocar assimétrico. Nas demais configurações você não precisa mexer. Certo. Aí tem aí dentro desse frictional você também vai ter que adicionar um comando APDL, que são essas linhas aqui, keyopt, cid 11, aí aqui rmodif, cid 15 1, rmodif, cid 18 0,5. Tá, o que isso quer dizer? Em linhas gerais, ele basicamente ele diz que esse contato ele vai gerar calor aqui e todo o calor gerado e toda a energia derivada da energia cinética, ela vai ser convertida em calor para o disco e para a pastilha. E essa linha aqui, ela indica que metade desse calor vai para o disco e outra metade vai para a pastilha. Você pode alterar esses valores aqui, por exemplo, para 0,2, isso quer dizer que 80% vai para um, 20% vai para outro, mas por essa simulação demonstrativa a gente vai deixar esses valores aqui mesmo. Certo. Aí agora a pergunta é, como é que faz o disco girar, né? A gente vai fazer o seguinte, vai clicar em Connections, vai em Insert,
e vai clicar em Joint. Certo, nesse joint aqui, eu estou usando esse joint número 2 aqui. Ele aparece aqui, Fixed No Selection to No Selection. Então você tem que definir primeiro aqui o tipo de conexão. A primeira conexão que a gente vai fazer vai ser o Body to Ground, que a gente vai fixar o disco ao ground, entre aspas. Então o que a gente vai fazer? Vai aqui em Scope e a gente vai selecionar uma face. A face que a gente vai selecionar vai ser a face oposta à pastilha. Clique em Apply, beleza, a gente fixou o disco ao ground. Agora a gente vai de novo em Joint, aqui no Joint 2, e vai inserir mais um Joint. Aí aqui nesse caso é onde a gente vai dar o grau de liberdade de rotação para a pastilha. A gente vai aqui Body to Body, tá ok. O tipo, a gente vai mudar para cilíndrico, vai dar o grau de liberdade para a pastilha mover tanto na direção Z quanto na rotação em Z. Então, esse grau de liberdade na direção Z a gente adiciona para poder pressionar a pastilha, aplicar uma pressão na pastilha e ela poder se mover na direção Z. E o RZ a gente adiciona para ele poder girar em torno do disco. Certo. Referência. A gente, aqui no scope, dentro do referência, a gente vai colocar essa face aqui do disco. Aplica. E o mobile vai ser a própria pastilha. Então vai ser uma face da pastilha. No caso a gente vai usar eu vou dar um hide nesse disco para poder selecionar a face da pastilha que eu quero. Vou aqui no disco, hide body. Volto aqui no cilíndrico e pego aqui a face que eu quero. Aqui dentro do mobile, scope, dou apply. Fechou. Então aqui eu já adicionei o grau de liberdade, os graus de liberdade que eu preciso para fazer o disco rodar. Certo? Beleza. Tá, com relação à malha. Aqui eu fiz uma malha grosseira mesmo, só para ver se a simulação funciona. E esse comando APDL aqui não tem nada a ver. Vou dar uma suppress nele. Tá, a força que a gente aplica na pastilha, ela tem que ser na direção em que pressione o disco. Então coloquei aqui 1000 newtons na direção Z. A força. E como é que eu adiciono esse joint de velocidade rotacional? Vou aqui, transiente, clico com o botão direito, vai em Insert. A gente vai aqui, Joint Load. No Joint Load, ele vai pedir para você selecionar o joint que você quer. A gente coloca aqui. Aqui no caso tem dois que eu fiz dois iguais, né? Mas deixa eu suprimir um aqui em cima. Vou suprimir o segundo. Porque o primeiro é igual ao segundo, na verdade. Se quiser dar uma olhada, mesma coisa, mesma coisa. Certo. Vamos aqui. Insert. E Joint Load. Eu já tinha um. Tá, aqui. A gente vai escolher o joint que a gente quer, que é o cylindrical. Aí ele pede o grau de liberdade. A gente tem duas opções. A rotação e o displacement. A gente vai escolher a rotação. E ele pede o tipo, que é uma rotação. No caso aqui a gente define quantos graus a gente quer que gire, a velocidade de rotação, a aceleração rotacional e o momento. No caso aqui a gente vai definir uma velocidade de rotação. Aí a magnitude, vamos colocar aqui 5 rádios por segundo, por exemplo.
Certo, então a gente já definiu todas as cargas da minha simulação. No caso aqui eu vou dar um hide vou dar um suppress nesse joint load que eu acabei de criar, porque eu já tenho um joint load que eu já havia criado. Tá aqui, no caso aqui ele está a 2 rádios por segundo. Certo. Aí a coisa importante aqui que a gente tem que mexer é no análise settings. No caso aqui eu dividi em um número de passos, mas eu posso dividir em mais números de passos. Eu posso dividir, por exemplo, 2 números de passos aqui. Vamos lá. Preste atenção nesse 1 aqui, ó, que está com o meu mouse. Vou colocar 2, ele vai dividir aqui em 2, certo? Aí aqui eu seleciono quais são o que eu quero aqui para o primeiro. Aí eu coloco, tipo, aqui, Step Controls, número de passo 2. Qual é o que eu estou, Current Step Number, o 1, que é o primeiro. Se eu quiser mudar para o segundo, eu vou aqui para o segundo. Então vamos dar uma mexida aqui no segundo. Por exemplo, se eu quiser, aqui eu posso definir onde ele termina. No caso ele termina em 2 segundos, mas se eu quiser colocar em 1,5 segundos, ele vai ficar menor em relação ao primeiro, que o primeiro ele, na verdade, ele tem 1 segundo de duração. Então eu posso fazer esse jogo, se eu quiser, por exemplo, que no começo da minha simulação ela dure 0,1 segundos, eu venho aqui 0,1 e eu defino um passo de tempo aqui no minimum step time condizente com esse 0,1 segundos. Se eu quiser que ele seja mais lento aqui em relação ao número de passos, eu venho aqui e defino o número de passos, ou venho aqui e defino um minimum step, número time step menor. Certo, aqui voltando para o segundo para as configurações. Tá, vamos deixar aqui 1 segundo, por exemplo. Beleza. Aí, como é que eu defino esses parâmetros aqui? Normalmente a gente deixa esse aqui ligado mesmo. Esse auto time stepping, a gente deixa ele definido por tempo mesmo, por enquanto. E aqui initial time step, minimum time step e maximum time step. Como é que a gente define isso? Normalmente a gente foi uma relação que eu acabei descobrindo aqui por tentativa e erro, é que a gente pode definir esse mínimo time step usando uma fórmula que eu vou deixar nos comentários, mas é basicamente você pega a sua velocidade de rotação, multiplica por 8 e faz o inverso dela. Aí você acha o mínimo time step para a sua simulação. Aí que você setou o mínimo time step para a sua simulação, no caso aqui do primeiro passo a gente colocou 0,05 segundos. O máximo time step você pode colocar também como sendo o dobro do mínimo time step, e o initial time step você pode deixar igual ao mínimo time step, que não tem problema. Aí o análise settings por enquanto é isso. E no próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente adiciona como é que a gente como é que a gente adiciona um resultado para ver a temperatura e para ver também outras coisas aqui dos contatos.